Olá, vamos caminhar um pouquinho e hoje nós vamos falar de algumas peças de propaganda para que a gente verifique como cada peça se situa dentro de um contexto histórico muito específico. Então, hoje a gente começa uma outra questão, mas sem fugir daquilo que eu tinha falado na aula passada e também sem fugir daquilo que eu comentei com vocês sobre as propagandas do café nos pequenos vídeos que eu mandei pelo WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Vocês vão ter mais para frente história da comunicação. E muito provavelmente vocês vão verificar com o professor que for dar aula para vocês alguns processos e algumas fases da história em que a propaganda aparece. Quando a gente fala em propaganda, e aqui é o Costa falando, esse é o meu ponto de vista, de acordo com o que eu estudei, é interessante que a gente pense na propaganda como um fenômeno realmente do mundo moderno e do mundo contemporâneo. Porém, se a gente voltar lá atrás, se a gente verificar como que a propaganda poderia ou era feita nos tempos passados, a gente vai encontrar algumas situações bastante interessantes. Pouca coisa sobrou, por exemplo, do mundo greco-romano, porque esses dois grupos, esses dois povos, foram desaparecendo ao longo da história, mas nós somos tributários de diversas práticas culturais que eles faziam, que eles criaram, o que eles usavam no seu dia a dia. Nós temos algumas situações bem curiosas, que é o caso, por exemplo, das cidades de Herculano, Pompeia, que foram soterradas, vocês devem saber bem, com a erupção de um vulcão na Itália. E lá sobraram alguns grafites muito curiosos que fazem propagandas de alguns produtos. Embora seja interessante também a gente pensar numa situação muito importante. Quando você vê num filme, por exemplo, alguém que prega um cartaz, seja numa cidade romana antiga, seja numa cidade do período medieval, não era assim que deveria acontecer, né? Também não, o sujeito não chegava lá na rua e lia um edital, lia um documento, como a gente pode ver em filmes, e isso é uma criação do mundo contemporâneo. Porque grande parte das pessoas não sabia ler, então não adiantava colocar um cartaz lá, por exemplo, em Roma, na cidade de Roma antiga, um cartaz numa cidade medieval, porque a maioria das pessoas realmente era iletrada. Não era ágrafa, tá? São coisas diferentes. Uma sociedade iletrada é aquele sujeito que não sabe ler e escrever. E uma sociedade ágrafa é aquela que não tem um alfabeto, um sistema de escrita. Tanto Roma quanto as cidades medievais europeias tinham um sistema de escrita, mas grande parte das pessoas não tinha acesso a esse sistema. Mas, por exemplo, em Herculano, em Pompeia, nós temos uma coisa que é isso aí que vocês estão vendo, alguns grafites e algumas situações muito curiosas assim de produtos que são vendidos. Então, em Pompeia, por exemplo, você tem uma padaria, ou você tem um lugar que vende azeite, ou um lugar que vende legumes, e aí você tem uma inscrição qualquer que faz uma propaganda. Muito provavelmente também isso deveria ocorrer no caso de algum escravo fugitivo, ou no caso de algum aviso, por exemplo, de uma doença, de um perigo qualquer. Mas isso era muito incipiente, tanto no mundo antigo quanto no mundo medieval, e as propagandas elas foram surgir muito tempo depois. Então seria realmente caso de a gente pensar na propaganda e nos recursos usados para fazer uma propaganda, seja a peça de propaganda que for, em tempos de um mundo moderno, mas fundamentalmente em tempos de um mundo contemporâneo. Vamos pensar assim, após a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela começa no final do século XVIII, mas ela tem um aumento realmente grande no século XIX, ali é uma explosão de elementos de uma propaganda propriamente dita, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas situações assim dessa propaganda. Aqui nós temos, por exemplo, uma situação que me corta o coração sempre que eu mostro isso, eu me sinto muito mal,
mas eu também preciso mostrar porque ele faz parte de uma realidade brasileira e de um passado nosso que não é bonito. No século XIX, quando no século XIX a escravidão no Brasil ela fica proibida a partir de 1888, né? Embora ela continue num outro tipo de sistema sobre o qual eu não vou falar isso agora, né? Podemos conversar sobre isso um outro dia. Mas no século XIX não era incomum você encontrar nas grandes cidades brasileiras, que eram Rio de Janeiro, Salvador, cidades do Nordeste, né? Por exemplo, fora Salvador, por exemplo, São Luís do Maranhão, e mesmo na cidade de São Paulo, há anúncios como esse que vocês estão vendo aí. Aí há o anúncio de um escravo que fugiu e é dado, para quem encontrá-lo, vai ser dado uma quantia em dinheiro. Essas propagandas, elas ocorriam tanto, veja, né, nós estamos vendendo aí um ser humano, né, gente, uma situação muito, muito horrível. Parece tão distante da nossa realidade, mas não é. Então havia tanto propagandas e avisos de escravos fugitivos para quem se oferecia uma recompensa. Havia um profissional, inclusive, na época, que ia atrás desses escravos, atrás de recompensas. E também havia propagandas de vendas de escravos. Então, se você abre um jornal, né, do século XIX, você vai encontrar lá anúncios de venda de pessoas. Por exemplo, uma criança, uma menina, uma jovem, um jovem. E lá existe a descrição dessa pessoa que é vendida. A situação dos dentes, a situação muscular, se a escrava tem ou não filhos, se ela pode ou não ter filhos, se o escravo é bom para trabalhos domésticos ou se ele é melhor para trabalho no campo. É uma maneira muito feia, né, de vender alguma coisa, mas infelizmente eu tenho que mostrar isso para vocês porque faz parte da nossa história e é importante que a gente olhe para trás e veja mesmo, né, como o Brasil se formou, principalmente nessa situação de ter trazido para cá, foi um dos países no mundo que mais trouxe pessoas para cá da África e gerou um mercado muito, muito lucrativo em relação à venda de um ser humano. Aqui você tem um cartaz em inglês e esse cartaz é feito com o objetivo de atingir as mulheres que viam seus maridos, seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, seus amigos indo para a guerra. Então, o cartaz fala, conversa com as mulheres inglesas e vocês veem aí duas mulheres, né, na janela, provavelmente uma mãe, sua filha e uma criança pequena. E é muito interessante essa criança pequena porque já se prevê que essa criança pequena ela iria para a guerra no futuro também. A Inglaterra sempre teve um orgulho muito grande dos seus exércitos, ela tem isso até hoje. E vocês já devem ter visto outras propagandas políticas, né? Seja nos Estados Unidos, né? Com aquela famosa imagem do homem que representa os Estados Unidos, chamando os jovens para a guerra, ou cartazes na Inglaterra que também chamam o jovem para a guerra, ou cartazes russos que chamam também o jovem para a guerra, ou cartazes chineses que chamam o jovem para a guerra. Quem gosta de cartazes, vale a pena estudá-los mesmo, porque o cartaz ele conta um pouco da história não só da comunicação, como ele conta a história da propaganda em particular e também conta um pouco da história dos povos. Esse cartaz aí muito provavelmente tenha sido feito numa técnica chamada litogravura e ao fim dessa aula eu vou colocar lá dois, três slides e em que eu explico um pouquinho melhor como é que funcionam essas técnicas. Nós estamos numa época aí em que não havia os tipos de impressão que nós temos hoje, então as técnicas usadas eram xilogravura, gravura em metal, litografia, etc. E aí você vê uma propaganda, né, muito bem elaborada, muito bem feita, né, já colorida, em que
o assunto é guerra mesmo. O assunto, veja só, né? O produto guerra ele vira um produto de consumo e para ele é feito um cartaz. Cada época tem os seus produtos e quando a gente olha para trás, alguns produtos assim são curiosos, né? Porque hoje eles seriam proibidos. Mas aí você tem uma propaganda de pílulas de cocaína e que vendem a promessa de uma cura instantânea. A cocaína já foi usada para várias situações, por exemplo, a melancolia, dores menstruais, para dor de cabeça, para outras situações. E aí, por exemplo, você tem aí, inclusive, esses drops de cocaína que seriam dados para crianças, né? Aí na propaganda você vê duas crianças brincando, já curadas, muito provavelmente com o uso desse produto. Outros produtos muito danosos ao organismo foram usados assim porque não se sabia exatamente o dano que eles causavam às pessoas. Né? Então, por exemplo, o chumbo, que provoca uma doença muito terrível no ser humano, ele já foi usado em latas de conserva. Né? O mercúrio, por exemplo, que também é extremamente danoso ao organismo humano, era usado assim de uma forma bem comum. Quando eu era criança, no meu colégio, o, o responsável pelo laboratório do meu colégio, ele dava gotas de mercúrio para as crianças brincarem, a gente passava na mão aquilo. E durante muito tempo se usou tubulação de chumbo. A tubulação de chumbo foi usada na antiguidade, foi usada na Idade Média. E eu lembro ainda que quando eu era criança ainda havia tubulações de chumbo. A gente achava engraçado porque o chumbo ele é um pouco maleável. Mas imagine, né, você usar água ou outro líquido de consumo que passou por uma tubulação de chumbo. Isso provoca doenças bastante graves. Depois se descobriu que esses elementos provocavam doenças e que eram danosos, eles foram proibidos. Mas até hoje há produtos que ora são proibidos, ora são liberados pelo governo, por exemplo, o amianto, que acho que esse governo liberou de novo. Mas o amianto é extremamente danoso ao ser humano, mas algumas empresas ainda desejam usá-lo. E o poder dessas empresas faz com que alguns políticos liberem esses produtos. Aí você tem o caso da cocaína, que hoje todos sabemos ela é proibida. Eu adoro essa propaganda porque mostra um bebê dormindo, né? E do lado está escrito inimigos mortais. O inimigo mortal do bebê seria um mosquito, a mosca, etc. E o produto é o Detefon. Eu não sei se alguém chegou a ver, alguém que seja do interior chegou a ver, mas não há muito tempo se usava essa bomba para você borrifar na casa um produto extremamente danoso também ao ser humano. Mas a gente usava isso dentro das casas para ou espantar insetos ou matá-los mesmo. E ainda hoje no interior do Brasil é usada uma espiral que você queima e essa espiral vai queimando até o final para também espantar insetos. E, obviamente, né, um produto que mata os insetos, ele é veneno. Inclusive, a gente chamava isso de veneno. Quando eu era criança, a gente dizia assim: ah, vamos passar veneno na casa? Sim, vamos passar veneno na casa. Você saía com essa bomba aplicando o veneno na casa. A, o produto vinha numa lata, você colocava esse produto na bomba e aplicava esse produto no quarto. E as crianças saíam cheirando o produto, porque era um cheiro estranho, da mesma maneira que você saía correndo atrás do carro da prefeitura, que saía também na cidade borrifando um produto para matar os insetos. Era engraçado correr atrás da fumaça, veja bem. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, como eu falei no slide anterior, cada época tem um determinado produto. E esse determinado produto, ele está dentro de um contexto assim bastante complicado, bastante complexo. Eu tenho um produto que é vendido para atuar em determinado segmento, no caso um veneno para matar insetos. E ele prevê um determinado consumidor.
Então, da mesma maneira que hoje nós vendemos um produto para matar insetos, voltado para um determinado consumidor, ainda mais numa época assim de dengue e de outras doenças ligadas a certos insetos, a gente diz, a gente fala, né, esse produto ele não é danoso, ele é feito à base d'água, ele não vai afetar as suas crianças, nem a sua família, etc. E aí, veja bem, né, você tem um bebê dormindo e mostrando que ele está dormindo tranquilamente, ele não está morto aqui, porque foi usado esse Detefon na casa e o Detefon espantou os insetos ou matou os insetos que eram perigosos. Não é meu objetivo aqui falar da história da Coca-Cola, mas se alguém quiser estudar de forma mais profunda a Coca-Cola, eu aconselho, porque a Coca-Cola ela realmente ela está tão intrinsecamente ligada à história da propaganda que é muito bacana a gente pensar na Coca-Cola. A Coca-Cola surgiu como um produto médico que era vendido em farmácias. Você ia até a farmácia e comprava a Coca-Cola como se fosse um xarope. Mas depois disso, a Coca-Cola ela pulou de terreno, ela saiu desse terreno do remédio e ela passou a ser uma bebida que causava uma sensação agradável. Mas ainda ela não era bebida gelada, né, como nós bebemos hoje. Então aí você tem uma propaganda bem antiga da Coca-Cola, mas vocês veem que o logo dela ainda se manteve até hoje, né, que são essas letras aí com muitas curvas. E aí você tem duas mulheres extremamente elegantes numa casa de chá ou num café, tomando a Coca-Cola como se fosse um licor, tomando a Coca-Cola como se fosse uma bebida nobre. Então, a Coca-Cola surge como um produto farmacêutico, ela sai da farmácia, ela entra no café como um licor, uma bebida que causa um determinado prazer e que pode substituir, por exemplo, um cafezinho, um chá. E isso é bastante interessante no andamento da Coca-Cola. E muito tempo depois, a Coca-Cola ela vai mudar de novo e vai trazer aí uma ideia de refresco, de que ela é bom para o calor, etc. Até chegar aos dias de hoje, nas propagandas em que você vende a Coca-Cola como um produto que você pode tomar com qualquer coisa. Você pode tomar a Coca-Cola e comendo algo salgado, comendo algo doce. E ela serve para o churrasco, ela serve para a festa de aniversário, ela serve para o casamento, ela serve para qualquer lugar. E ela serve também para desentupir pias e outras coisas, mas isso é mais uma piada do que qualquer outra coisa. E aí é interessante você verificar como que no começo do século passado, você vê que as mulheres ainda estão usando aí uma vestimenta que é típica da passagem do século XIX para o XX, então essa propaganda tem mais de 100 anos, como a Coca-Cola foi se reinventando. Na outra aula eu tinha falado para vocês dos perigos que uma marca, pelos quais uma marca passa quando ela precisa se reinventar, mas a Coca-Cola é um exemplo vivo de que uma marca ela pode se reinventar, ela se recoloca no mercado, ela fica muito forte no mercado quando ela consegue entender também os mecanismos pelos quais passa o seu consumidor. E a marca pensa assim, bom, o que, que o consumidor está querendo agora? E ela vai chegar até ele vendendo um produto específico para ele. Eu gostaria que vocês reparassem em alguns pontos dessa propaganda, porque ela é um pouquinho posterior àquela propaganda que eu mostrei no slide anterior. Nós temos aí também uma mulher que está tomando Coca-Cola. Ela está tomando Coca-Cola num copo marroquino, alguma coisa assim, que é um copo de vidro e que é inserido dentro de uma base de metal. Geralmente é bronze, cobre, é uma base trabalhada. Essa parte de vidro sai para ser lavada, para ser limpa. Nós temos aí uma mulher de novo, e valeria lembrar então, quando a Coca-Cola pula da farmácia para o bar, para o café, para a casa de chá, ela é um produto voltado mais para mulheres, porque as mulheres já iam até a farmácia comprar Coca-Cola
Também para dores menstruais, para melancolia, mais ou menos o uso que se dava com a cocaína, como eu falei em alguns slides anteriores. Diferentemente da propaganda anterior, aí nós temos uma mulher com uma roupa já de noite. E como que eu sei que essa roupa é uma roupa de noite? Ela está com o colo nu, é uma roupa bastante suntuosa, ela está usando joias, e é diferente da propaganda anterior, porque na propaganda anterior eu tinha duas amigas, ou duas parentes, enfim, tomando uma bebida num café, numa casa de chá, provavelmente de tarde. E a tradição de tomar chá, que é uma tradição inglesa, ela prevê você tomar o chá mais ou menos lá pelas 5 da tarde. Aqui a Coca-Cola ela já se transforma numa bebida noturna. E o interessante também dessa propaganda é ver que a Coca-Cola já começa a ser vendida em garrafas a um preço muito pequeno. Isso é muito importante para a gente entender como a Coca-Cola pensa seu produto. Ela pensa em trazer ao consumidor algo bom, agradável, que traz uma sensação de prazer, a um preço muito baixo, 5 cents aí no caso. Então, a Coca-Cola ela ainda vende um produto assim, chegando ao consumidor, olha, ela é muito boa, ela é muito gostosa, ela é agradável, e ela não é mais um remédio, você pode tomá-la como se fosse uma bebida qualquer, e ainda é barata. Aqui é a Coca-Cola mais uma vez e nós temos uma propaganda que já dá um passo à frente. Ela traz uma mulher extremamente elegante numa pose, né? Como se fosse uma fotografia daquelas tiradas em estúdio, que também ficaram muito, muito famosas a partir do século XIX e no decorrer do século XX. Até hoje nós temos ainda fotos tiradas em estúdio, assim, dessa maneira. Você monta um cenário e a pessoa tira a foto. Nós não sabemos se essa mulher é realmente da classe alta ou ela está paramentada para tirar essa foto, isso não vem ao caso. Mas a Coca-Cola está trazendo para o seu produto essa ideia de nobreza. Então, embora o produto seja barato, custe ali 5 cents, você está bebendo um produto de luxo, né? Veja a roupa da mulher, que é um vestido em tafetá de seda, ela está usando um leque de penas de avestruz pintadas, tem o braço pousado em uma coluna barroca, né, dourada, e atrás dela existe o vermelho. E aí eu queria chamar a atenção para algo que é muito importante na Coca-Cola, que é o tom de vermelho. O tom do vermelho ele é escolhido pela Coca-Cola como uma cor fundamental para vender esse produto e até hoje você vai encontrar essa cor nas propagandas de Coca-Cola, que é uma cor quente e que traz essa sensação aí de prazer. Prazer mesmo, prazer em vários sentidos de prazer. E outra situação para a qual eu queria chamar a atenção é o fato de que, veja só, né, ela não muda o logo, né? As décadas passam e o logo permanece. Evidentemente que cada país vai fazer uma adaptação do nome Coca-Cola. Você vai encontrar o nome Coca-Cola em hebraico, em árabe e também em outras grafias, em coreano ou em japonês. Mas quando a Coca-Cola é escrita com caracteres latinos, ela mantém essa fonte arredondada. Há pequenas mudanças que vão ocorrendo através do tempo, evidentemente, para uma adaptação às novas gerações, mas a Coca-Cola se manteve. Uma outra situação muito interessante do produto Coca-Cola, eu não estou defendendo a Coca-Cola, tá? Inclusive, raramente eu tomo Coca-Cola. Mas algo interessante em termos de uma publicidade e para o nosso curso é a capacidade que essa empresa, que a Coca-Cola teve, de pular gerações. Ela é muito difícil, viu, você manter um produto de uma geração para outra. E já há várias gerações em que a Coca-Cola ela conseguiu pular a geração. E ela funciona então para a bisavó, para a avó, para o neto, para o bisneto. E até hoje ela é muito forte no mercado. Nenhuma outra empresa, nem a Pepsi, conseguiu bater o poderio da Coca-Cola no mundo de vender esse produto. Embora
a Pepsi seja mais tomada em um lugar ou outro, a Coca-Cola assim, é um forte produto no mundo inteiro, porque ela sempre soube usar a propaganda em seu benefício. Uma outra característica interessante das propagandas da Coca-Cola foi o tipo de ícone que ela escolhe para ligar ao seu produto. Então, por exemplo, o Papai Noel. Mas não é um Papai Noel qualquer, é um Papai Noel da Coca-Cola. Eu até costumo brincar que existe o Papai Noel, Santa Claus, e existe o Papai Noel da Coca-Cola, que é esse homem obeso, vestido de vermelho e com peles brancas nos punhos e em algumas outras partes da roupa, por exemplo, no capuz. Aí, no caso, o Papai Noel, lá no seu trabalho, ele faz uma pausa para se refrescar, né? É muito curioso isso porque na região em que o Papai Noel foi criado, o Natal é no inverno, mas ele tem uma pequena pausa para um descanso, inclusive ele encontra uma criança, de certo, a quem ele foi atender. A Coca-Cola, ela usa alguns elementos muito fortes para vender seu produto. A criança, a família feliz. Lembram-se que no começo era a mulher, né, que ia até a farmácia, depois a casa de chá, procurando um produto para melancolia ou para suas dores, dores físicas. Acho que dores físicas e também dores da cabeça. Mas com o andar da carruagem, as décadas vão passando, a Coca-Cola traz outros elementos. E um dos elementos mais fortes que a Coca-Cola trouxe é o Papai Noel. E depois aquele urso branco que até hoje aparece nas propagandas da Coca-Cola e que ele é muito copiado por aí. Ao formato quase sensual da garrafa, a cor vermelha, né, como o vermelho, como eu já falei para vocês, e essa ideia de que a Coca-Cola é algo delicioso, refrescante, que traz prazer, e que ela, embora barata, como eu já citei aqui 2 ou 3 vezes, ela funciona muito bem até nas duas maiores situações que essa comunidade inglesa, principalmente americana, comemora ao longo do ano, que é o Dia de Ação de Graças e depois o Natal. E a Coca-Cola serve então, como eu falei antes, né, para o churrasco, para a festa de aniversário, e ela vai bem com qualquer coisa. Mas fundamentalmente nesses grandes eventos em que a família se reúne. E vendendo isso como sensação, como produto, ela conseguiu abocanhar um mercado gigantesco aí, que hoje é um mercado mundial. Aqui vocês têm uma propaganda um pouquinho mais antiga, que é uma propaganda dos anos 20, quando há uma explosão da fabricação de carros, principalmente nos Estados Unidos. Essa explosão de produção de carros foi tão forte, né, que inclusive ela gerou um nome para essa época, ou para um movimento que ocorreu nessa época, que é o Fordismo. Vocês podem achar que o carro aí ele é feito ele é desenhado, ele é representado num tamanho maior que o original, mas não é. Os carros realmente eram grandes. E se você for ver uma exposição de carros antigos, você vai ter essa sensação, que você olha o tamanho do carro, você leva um susto, ele é mais alto que o ser humano. E hoje os carros não, os carros eles são mais baixos que o ser humano. Mas por que que os carros eram feitos assim tão grandes na década de 20, os primeiros carros? Porque, em verdade, os carros eram carroças com motor. As carroças antigas eram altas, as carruagens antigas eram altas e alguns carros, eu aconselho, se você já foi para Buenos Aires, por exemplo, visitar o Museu do Carro de lá, você vai ver isso que eu estou falando. Nós temos alguns carros assim que eles vendem uma ideia de luxo. Eles são carros presidenciais, ou eles são carros feitos, não são carros populares, ok? São carros feitos para quem realmente tinha muito dinheiro. E eles são carruagens, então eles ainda têm o estilo da carruagem, a roda de madeira, o banco às vezes é de madeira. E depois que o carro vai trazendo outros acessórios e outros elementos até chegar naquele carro que nós conhecemos, que nós vemos aí na rua, que nós usamos. Nos anos 20, nós temos aí
até 29, quando houve uma quebra geral do mercado mundial, né, com o crack de 1929, nós temos uma época de muito glamour e muito luxo, que alguns chamam de anos dourados, década de ouro, etc. O mundo estava num período entre guerras, ele tinha saído de uma guerra e estava ali gestando uma outra guerra que viria lá nos anos 30. E nós temos um mercado muito sofisticado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Isso explica um pouco o glamour, a beleza, o requinte dessas propagandas de carro dos anos 20. É muito curiosa essa propaganda da Chevrolet, porque ela representa duas mulheres. Tem uma mulher dentro do carro dirigindo e tem uma mulher fora do carro. Não é de hoje que a gente vende carro ligado ao corpo da mulher. A gente vende o carro como um poder masculino de conquista da mulher. Mas essa propaganda é curiosa porque ela tem uma mulher atrás do volante, né? E isso é bastante interessante para a gente observar. Então, a partir dos anos 20, nós temos uma explosão da propaganda do carro, porque ele realmente se transforma num produto de consumo, de prazer, de lazer, de obrigação de ter, porque você vai trabalhar de carro, você vai viajar de carro, etc. E também como um produto de status. Carro ainda é status, né, gente? Ele não é apenas algo que você precisa ter para se locomover. Aqui nós temos uma propaganda do Fusca, que foi um dos campeões de venda da Volkswagen, né, desde os anos 30, dos anos 40. E eu trouxe essa propaganda porque ela marcou uma época. Você pode ver como essa propaganda é machista, né? Ela está falando da força que o Fusca tem, ela está falando assim o quão o Fusca é um carro forte, resistente, um carro alemão, feito com rigor, etc. É um carro popular, então qualquer pessoa teoricamente poderia ter. E olha que vantagem, né? Quando a sua mulher usar o carro, você vai poder trocar as peças com facilidade. Eu trouxe essa propaganda da mesma maneira que eu trouxe a propaganda lá do escravo fugido, é para mostrar como a propaganda ela é uma leitura da época. Essa propaganda hoje não quer dizer que algumas empresas não façam propagandas muito infelizes, né? Por exemplo, a grande parte das propagandas de cerveja, a gente tem uma propaganda que é uma leitura da época. E ainda era possível nessa época, infelizmente, fazer uma propaganda tão machista, tão misógina quanto essa. Mas eu trouxe para vocês porque ela faz parte da história da propaganda e ela aponta para no seguinte sentido: não façamos isso nunca. Aqui temos mais uma propaganda assim de um teor sexista e sexual muito bizarro que eu preciso comentar com vocês. Né? Primeiro, é uma propaganda de algo para fumar, né? De um cigarro. E o cigarro já tem um conteúdo aí fálico, um conteúdo sexual muito claro, até pelo seu formato, não é? Mas essa propaganda ela vai além. Ela traz o cigarro como um atributo masculino, fálico, de sedução. Né? Veja que a mulher está encantada, né, pelo rapaz que fuma. E ele solta no rosto da mulher e em direção à boca dessa mulher a fumaça que é branca. E ele faz menção aí duas vezes ao sêmen masculino, né? A fumaça, que é branca, e a palavra blow ali embaixo, né? Que há uma expressão em inglês, né? Que é blow job, que ela quer dizer sexo oral. Então a propaganda, essa propaganda, ela é muito explícita e não é exatamente viagem da minha parte, não. A proposta da propaganda é essa mesma. Várias propagandas elas lidam com o trocadilho, elas lidam com a dubiedade, com uma palavra, uma expressão, uma imagem que é ambígua. E essa propaganda ela faz isso com a imagem, com a frase e com todo o resto, né? Falando em propagandas
sensuais ou sexistas ou sexuais, e nós temos mais uma. A Marlboro, ela investiu durante uma determinada época na sensualidade masculina e naquilo que o cigarro poderia trazer para você como algo masculino, intenso. Então vocês vejam como essa foto foi tirada e naquilo que ela dá ênfase, né? É justamente isso que vocês estão pensando. Então, ao fumar Marlboro, você seria um homem mais viril. Então, né, houve a escolha de um modelo bastante viril, no universo bastante viril também, que é o universo do faroeste, o universo lá da criação de gado, da criação de cavalos, né, da fazenda, em que há um homem viril. E essa ideia da virilidade, como eu já mencionei no slide anterior, ela vem do próprio formato do cigarro, ou do ato de colocar o cigarro na boca, etc. Né? E, obviamente, que com todo o histórico do cigarro posterior, de tantas mortes causadas pelo cigarro, esse produto ele ficou com um estigma horrível, né? Um estigma bastante negativo. No Brasil, por exemplo, houve uma campanha maciça para as pessoas pararem de fumar. E é muito difícil lidar então com uma propaganda do cigarro, até porque em grande parte das revistas, etc., essa propaganda é proibida. Então, cada vez mais consumir cigarro se tornou feio, inadequado e perdeu essa característica assim de virilidade, né? Então, mas em outros países não, não. Então, por exemplo, países do Extremo Oriente, onde o cigarro é legal e você pode fumar na rua ou você pode fumar dentro de um restaurante, ainda existem propagandas que fazem essa ligação de cigarro com a virilidade. Para vocês terem uma ideia, antigamente você poderia fumar dentro do avião, por exemplo. Você poderia fumar dentro de um ônibus em viagens interestaduais. E era muito horrível você viajar, né, com o cheiro de cigarro e pessoas fumando ao seu lado. Tanto que havia cinzeiros, né, no avião, havia cinzeiros nos ônibus e hoje não mais. Mas durante muito tempo, até meados dos anos 80, começo dos anos 90, o cigarro vendia vendia-se como um produto basicamente ligado à virilidade. Obviamente, com o consumo cada vez maior de mulheres fumantes, algumas propagandas eram voltadas para mulheres também, mas a Marlboro, no caso, ela sempre optou por esse caminho que vocês estão vendo aí. Eu trouxe essa imagem não exatamente por causa da cerveja, embora a gente possa montar uma aula inteirinha sobre a cerveja e seus derivados, né? Por exemplo, o chopp. Mas eu trouxe essa imagem para lembrar vocês da importância dos rótulos e das embalagens. Às vezes a gente não presta atenção neles e eles são um poderoso meio de fazer propaganda de produto e de colocar o produto num ponto de venda ou na frente das lojas, mesmo dentro das lojas, ou em qualquer lugar para onde você leva esse produto, né? Você compra uma garrafa de cerveja ou você compra algo numa loja e você sai da loja com uma sacola e você está fazendo propaganda gratuita dessa loja quando você anda no shopping ou no mercado ou mesmo na rua com a sacola. É bastante interessante a gente pensar no rótulo, porque o Brasil, por exemplo, foi um dos pioneiros no mundo assim a ter rótulos. E a historinha que eu costumo contar para as pessoas é justamente da história do chá fabricado aqui no Paraná. O André Rebouças, ele reparou que o Brasil ele vendia chá, chamate, ou ele tentava entrar no mercado internacional vendendo chamate, mas ele vendia o chá numa embalagem muito feia, numa embalagem muito rústica. O problema não era a rusticidade da embalagem, porque hoje você pode vender produtos naturais, assim, numa embalagem rústica. Mas o problema que o André viu era que a embalagem era feia e ela ficava muito atrás das embalagens que já eram feitas na Europa, principalmente na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, que foram países que saíram na frente no momento de pensar embalagem, rótulo para um produto. Então o que ele fez? Ele sugeriu que o chá brasileiro, o chá mate, fosse
guardado numa embalagem mais bonita, que não aqueles fardos horríveis de juta ou de palha em que eles eram vendidos, e fora dessa embalagem, que era uma embalagem bonita, que tivesse um rótulo. E ele pediu para que profissionais, né, de ilustradores, etc., pensassem num rótulo. Não havia essa nomenclatura que nós temos hoje, né, gente? Publicitário, não havia a ideia de um marketing, não havia uma ideia de uma propaganda. Mas ele teve essa visão de mercado, que um produto venderia melhor com uma embalagem mais bonita, com um rótulo mais bem pensado e que chegasse ao consumidor final. E ele levou o chá brasileiro, o chá mate brasileiro, para uma feira na Áustria. Infelizmente, o chá brasileiro não conseguiu quebrar a hegemonia do chá inglês. Embora quem tomasse o chá brasileiro sentisse um certo prazer e verificasse que o chá brasileiro era um chá gostoso, agradável, etc., que inclusive poderia ser tomado quente, poderia ser tomado gelado, né, como se ainda se toma no Brasil. O chá inglês, que não era inglês na verdade, era um chá trazido do Oriente, principalmente da Índia, do Sri Lanka, do Paquistão, o chá inglês ele conseguiu um mercado enorme. Então, inclusive, às vezes, como eu falei para vocês lá anteriormente, às vezes em alguns lugares as pessoas tomam mais chá que café. Agora, houve uma tentativa do André de vender o chá brasileiro. E o mais legal para a gente é saber que houve alguém que olhasse para o produto e pensasse assim: puxa, eu poderia vender melhor esse produto se ele tivesse uma embalagem mais bonita, tivesse um rótulo mais bem feito, porque vende. Né? Se a pessoa vê um fardo amarrado e vê uma embalagem bonita, certamente, ou geralmente, ela vai optar pela embalagem mais bonita. Embalagem é fundamental. Aqui alguns pontos interessantes que a gente deve ter em mente na hora de pensar um produto, que a propaganda impressa ela depende de técnicas de impressão. Hoje nós temos técnicas extremamente sofisticadas para impressão, mas imagine uma época em que não havia uma técnica rigorosa de impressão. Por isso que eu falo para vocês que a propaganda e essas propagandas impressas, elas são um fenômeno mais do mundo moderno e fundamentalmente do mundo contemporâneo, porque as técnicas de impressão elas ficam mais sofisticadas e elas permitem um número bastante grande de impressões. Eu tinha comentado antes, para fazer um resumão aqui da aula, que em sociedades ágrafas, ou seja, que não tem uma grafia, que não tem um alfabeto, um sistema de escrita, não tinha propaganda também. E a propaganda ela aparece nas sociedades letradas. A propaganda impressa ela vem da necessidade de venda do produto em larga escala. Então, se eu quero vender um produto em larga escala, eu vou ter que ter um bom processo de venda desse produto. E daí a ênfase que eu dou na embalagem, no rótulo, no logo, na cor, etc. Como eu comentei no slide anterior, a embalagem, o rótulo, o logo, a cor, vende melhor o produto. Né? Isso é óbvio, mas eu queria bater nessa tecla, dada a importância dela. E outro ponto que, para finalizar essa aula, que eu acho extremamente importante, é pensar que a propaganda impressa ela também está ligada aos meios de propagação da propaganda. Então, com o advento do jornal, com o crescimento das revistas, com o crescimento do poderio das técnicas de impressão, aí eu vou ter mais propagandas. Né? E hoje é uma infinidade de tipos e modos de fazer a propaganda impressa. Mas a propaganda impressa ela está ligada a uma história também da tecnologia, a uma história também do mercado, a uma história também da indústria. Isso vocês vão verificar melhor nessa disciplina e também na outra disciplina que vocês vão fazer futuramente, que vai ser a história da comunicação. Tá bem? Os últimos dois, três slides, eles são mais para matar a curiosidade de vocês em relação a alguns processos que a propaganda já utilizou para vender seus produtos.
Olha, aqui nós temos um exemplo de uma litogravura, ou litografia, que é uma pedra, você tem a pedra ali embaixo, você faz o desenho nessa pedra e a partir disso você faz a impressão num papel. Então aquilo que está ali embaixo é um bloco de pedra, é uma pedra porosa, uma pedra bastante rara, e ali você faz um desenho nela. Estou fazendo um resumo assim bem grosseiro, ok? E você faz a impressão no papel. A lito foi muito usada principalmente no século XIX, no começo do século XX, e você teve assim grandes artistas. Aí você tem um cartaz feito pelo Toulouse-Lautrec que utilizava essa técnica e numa pedra bastante grande, porque esse cartaz é um cartaz grande. E como eu falei antes, as pedras são bastante raras. Quem quiser conhecer melhor essa técnica, visite o Solar do Barão, que tem um dos maiores acervos de pedras, talvez não só do país, tá? Do mundo, em relação a esse processo aí da litogravura ou litografia. E aqui nós temos um exemplo bastante famoso de uma xilogravura, que é a gravura feita em madeira. Aí o gravador pega uma madeira, ele faz o desenho também ao contrário na madeira e depois ele faz a gravação no papel. Essas gravuras japonesas, elas, claro, são extremamente requintadas, elas chegam a ter 14 cores, ou seja, chegam a ter 14 impressões, que são um processo bastante demorado. Mas a propaganda já usou a gravura em madeira também para fazer rótulos, para fazer capa de livro, para fazer a propaganda de um determinado produto. E eu não coloquei aqui para vocês, mas nós temos a gravura em metal, por exemplo, que tem uma tradição quase milenar, talvez, no Ocidente, né? Que é a gravura feita numa chapa de metal que é corroída depois com ácido. E hoje você tem modos de gravar coisas, né? Extremamente tecnológicos que outro dia, esse vocês devem conhecer, né? Mas que outro dia sobre eles eu falo melhor, tá bem? Aí nós terminamos a aula de hoje. Deixo um abraço para todos. Qualquer dúvida é só me chamar num dos canais aí que nós temos para contato. Abraço.